Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à continuação da primeira reflexão que eu fiz aqui sobre o coronavírus. A pergunta que eu fiz no outro vídeo foi: será que o coronavírus, este vírus, foi criado por Deus para disciplinar a humanidade? E eu respondi no primeiro vídeo que não. Mas veja bem, alguém perguntou o seguinte: Deus não fez tudo? Eu não estava argumentando no início que Deus não criou vírus, bactérias, os micro-organismos, as pestes que existem. Ora, é preciso entender que Deus criou todas as coisas. Até o próprio Satanás foi criado por Deus. Os demônios que estão aí, os anjos caídos, todos foram criados por Deus. Mas houve a rebelião. E o que eu lhes argumentei, e o propósito não foi nem de argumentar que não foi Deus que fez vírus, bactérias, não foi Deus que fez aí morcego, rato, baratas, formigas. Eu não quis argumentar quanto a isso. O que eu quero dizer é que, e disse, foi que Deus fez tudo perfeito. Quando você abre a Bíblia no capítulo 1 de Gênesis, lá diz que quando Deus foi criando as coisas, Deus achou bom. No capítulo 1, versículo 31 de Gênesis, lá diz que Deus achou muito bom. Porque o Deus perfeito fez tudo perfeito. Mas, é o que falamos, o casal do Éden pisou na bola, Adão e Eva pecaram. O pior vírus que existe é o vírus do pecado que iniciou lá no Éden, na desobediência, e por causa da desobediência do pecado, houve toda esta mutação que existe aí. Inclusive, homens, psicopatas, a corrupção, essas mazelas que existem, tudo isso veio por causa do pecado. Então é preciso entendermos isso. Eu creio que os cientistas precisam de descobrirem o propósito de tudo. Qual o propósito do vírus, coronavírus? O cientista tem vindo estudando há muito tempo. Aquilo que muitas vezes os cientistas argumentavam no passado, por exemplo, que a criança não podia ficar brincando com a terra, caiu já aquelas argumentações, teorias. Então eu creio que os vírus, as bactérias, os micro-organismos, as mutações que existem, tudo isso aí tem um propósito, e aí é os cientistas que precisam então descobrirem exatamente para o homem ir se aperfeiçoando, o ser humano ir disciplinando na sua vivência aqui. Mas o fato, eu quero dizer na introdução aqui, e eu argumentei que Deus não foi o agente, não é o agente que cria esse vírus para disciplinar a humanidade. Fechou? Mas veja bem, eu quero conversar com vocês em primeiro lugar hoje, e para você que é crente, para você que é evangélico, cristão, é que nós não estamos blindados por sermos cristãos. E agora eu vejo que o vírus, o coronavírus, tem um propósito. E qual é, pastor? Para desmascarar esses apóstolos, pastores, esses teólogos da prosperidade, que há muito tempo vem pregando heresias nas igrejas, enganando as pessoas, inclusive os próprios eleitos de Deus. Muitos diziam que o crente não adoece, que o crente não pode ter seu filho síndrome de Down, que o crente não podia até ser roubado. Pensa bem, que o crente, quando ele tem algum problema com ele, ou ele está em pecado, ou é porque ele não tem fé. Então eu já estou aprendendo com o coronavírus aqui dentro da teologia. É que essa teologia da prosperidade, que nasceu no lixo das trevas e que tem sido pregado nos púlpitos, agora eu quero ver o que esses pastores, bispos, esses teólogos aí da prosperidade, que aproveitam, com essa teologia para ganhar dinheiro, sou filho do rei, eu sou cabeça e não cauda. Eu quero ver se eles não vão incentivar os seus membros a ficar em casa, como decisão do governo, do Ministério da Saúde, desses infectologistas aí que estão falando sobre isso.
Eu quero ver. Então, a primeira lição que eu quero colocar aqui é que crente adoece, crente pode pegar o vírus, coronavírus. Então, meu irmão, siga as orientações, fique com sua família. Nós estamos amanhã reunidos para decidir, para termos 4 momentos da igreja com grupos de no máximo 20 pessoas para orarmos e para intercedermos por famílias que perderam seus entes queridos, pelas nações, pelo Brasil, para que Deus possa ter misericórdia da nossa nação, do nosso semelhante. Mas nós iremos obedecer a orientação. Aprenda isso. Você tem a graça de Deus, mas você não foi blindado. Tem crente dizendo aí, está repreendido em nome de Jesus. Tem crente dizendo aí, sobre a sua tenda Israel não há encantamento. Ah não? Não vá, meu irmão, ficar em casa. Não vai proceder e seguir as orientações do Ministério da Saúde, da OMS, Organização Mundial da Saúde. Esse eu quero colocar aqui. Eu creio que agora foi uma porrada para ruir esta teologia que nasceu no lixo das trevas, a teologia da prosperidade. Então, segunda coisa que eu quero colocar, é para você que é crente, ter cuidado com os profetas do caos, com esses aí que criam e até profecias, inventam nas elucubrações profecias, para poder causar o terror, para poder causar o medo. Por que você que é crente está com medo, meu irmão? E fica falando assim, olha, é o final do mundo, é o final do mundo. Você precisa, meu querido irmão e pastor, conhecer de história. Volta para trás, poxa. Veja as catástrofes mundiais. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o que Hitler fez. Mas veja as pestes. A peste negra matou mais de 25 milhões de pessoas. A gripe espanhola contaminou mais de 500 milhões de pessoas e matou mais de quase 100 milhões de pessoas. H1N1. Quantas enfermidades que aconteceram. Entendeu? Então, hoje os profetas estão aí profetizando, é final do mundo, é o arrebatamento. Por favor, meu irmão. E para que temer? Eu creio que é um sinal de Deus para você firmar na Bíblia e ter uma fé onde você não anda por vista, mas você anda por fé. E isso me leva a me proteger. E isso me leva a entender que Deus continua no controle. Então essa é a segunda coisa que eu quero falar aqui. O que vai surgir de falsos profetas, o que vai surgir de teorias de conspiração, de mentiras, de falsas notícias, o que vai surgir de profetas que vão dizer o seguinte, inclusive eu tive um sonho ano passado, inclusive no ano passado Deus me deu uma visão. Vamos parar com isso, irmãos. A nossa fé está firmada no livro eterno, a palavra eterna de Deus. A Bíblia Sagrada tem 66 livros que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. É a palavra imutável, inalterável de Deus. Então tem muitos crentes aí que ficam dando ouvido a essas mensaginhas que mandam pelo WhatsApp, aterrorizando os irmãos. Isso é para despertar você, para que você tenha esperança e entenda, poxa vida, pode acontecer o que for, a minha fé está em Cristo. E por isso, meu irmão, aprenda, se cuide. Se cuide, meu irmão. É o que nós temos que ter cuidado hoje, essas mentiras que estão sendo ensinadas por aí. Vamos, como pastores, lideranças, seguir a orientação dos nossos governantes, para nós ficarmos mais em casa, as reuniões, para que não hajam aglomerações. Aí eu quero aqui falar uma coisa, as igrejas que começaram e desenvolveram já há tempo os trabalhos nas casas, os grupos de comunhão vão ganhar agora. Porque elas agora vão ganhar, porque não vão precisar de reunir no templo. Nós e vós, que na verdade não colocou essa ideia dos grupos de comunhão, das células,
iremos ter problemas, não é? Como que você vai fazer lá para que as pessoas possam contribuir, entregar o dízimo, entregar a oferta? Como que vai ser, hein? Só para você ter ideia, então. Então, vamos seguir as orientações, vamos ficar em casa com a família, é a oportunidade de estarmos juntos, é a oportunidade de estarmos em comunhão, é a oportunidade de valorizar mais a sua amada, o seu amado, é a oportunidade de você, que vai ficar agora mais em casa e não sair para a rua, ficar mais com seus filhos, curtir um ao outro. Gente, apesar do que está acontecendo por aí, mas devemos ter misericórdia, devemos interceder, levantar um clamor, mas tenha os pontos positivos. E você precisa de entender isso, que agora você pode ficar com a sua família. Você pode agora gastar um tempo mais, investir mais tempo com os seus. E para concluir, não podemos esquecer daquele texto de Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Devemos aprender que não cai uma folha de uma árvore, não cai um fio de cabelo, sendo que o nosso Deus, o nosso pastor, o Logos, o Cristo eterno, não esteja no controle. Vamos reunir em grupos pequenos, vamos estar intercedendo. Quem sabe vocês poderão gastar aí, é uma ideia boa, naquela hora, meio-dia, por exemplo, 15 da tarde, 100, 200, 500 pessoas, dobrando os joelhos da sua igreja e interceder a Deus, pedir a Deus misericórdia para tantos e tantas pessoas que estão desesperançados. E lembrando o seguinte, é verdade que muitas empresas, escolas, muitas instituições irão entrar em bancarrota, mas a nossa vida está firmada em Cristo Jesus, que é o dono de todas as coisas. Um beijo no coração, até mais.